estamos acompanhando também todo o esforço que a sociedade está fazendo para chamar a atenção das pessoas em geral, homens, mulheres, etc., a respeito de determinada doença. E aí a gente está tendo umas cores ao longo do ano. E uma delas, logicamente, é em relação ao câncer de mama, que é uma preocupação de saúde pública. Por isso, nós pedimos aqui a doutora Andréa Pereira, que é médica nutróloga e cofundadora da ONG Obesidade Brasil, para conversar um pouco conosco. Doutora Andréa, obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Eu que agradeço o convite. Doutora Andréa, há ou não alguma relação entre obesidade e a ocorrência de câncer de mama? Sim, há uma relação importante, tá, da obesidade com câncer de mama. A obesidade por si só aumenta o risco de pelo menos aí 13 tipos de câncer, e entre eles o câncer de mama, que é o câncer mais comum nas mulheres aqui no Brasil, né, com exceção do câncer de pele. Então, realmente é algo que a gente tem que se preocupar. Agora, doutora Andréa, qual é a relação que existe entre uma coisa e outra para nós que somos leigos? Então, a obesidade, né, ela tem vários fatores que podem levar, né, ao maior risco de câncer. Um deles é o aumento da inflamação. Pelo excesso de tecido gorduroso, eu tenho esse tecido gorduroso mais inflamado, então isso propicia aí um maior risco de câncer. Além disso, eu tenho um aumento da insulina, tá? A insulina é um hormônio que pode, sim, aumentar o risco de câncer, aumento da leptina. Então, tudo isso associado vai fazer com que o risco de câncer esteja aumentado. Se eu tiver, né, junto com a obesidade, o sedentarismo, eu tenho um fator de risco a mais, que é muito comum, né, quem tem obesidade pela dificuldade de fazer exercício, às vezes até pela dificuldade de encontrar um lugar para fazer exercício. E a gente tem também o tabagismo, que aumenta o risco de câncer de mama. Então, se eu associar tabagismo e obesidade, eu vou ter 2 fatores de risco, e o consumo de bebida alcoólica também. Então, são fatores de risco, às vezes, que se somam. Caramba, interessantíssimo. Agora, doutora Andréa, o aparecimento desse tipo de câncer provocado por esses fatores que a senhora acabou de explicar aqui para a gente, acontece em qualquer idade, nas pessoas que tenham mais idade, maduras, como é que é isso? Olha, a maior parte dos cânceres de mama, eles acontecem depois dos 50 anos, né? Lembrar que, além de tudo isso que eu falei, tem os fatores genéticos também, né? O câncer é uma doença que tem várias causas, não é uma só. Mas aqui no Brasil a gente tem uma característica diferente, porque nós temos uma incidência muito alta em mulheres jovens, né? Que sejam mulheres abaixo aí dos 45 anos. Então isso tem preocupado bastante, né, a gente que trabalha aí com oncologia, e não se sabe direito por que isso tem ocorrido, né, mas uma das hipóteses é o aumento também da obesidade no Brasil. Compreendo, doutora Andréa. Isso faz então com que aqueles exames preventivos necessariamente precisam começar mais cedo aqui no Brasil? Olha, assim, os exames preventivos, eles são importantes em qualquer faixa etária, né? Principalmente a gente está falando de câncer de mama, que é mais comum em mulheres, né? 99% em mulheres, 1% em homens. Então, assim, acima dos 18 anos é importante sim fazer exames preventivos. O que a gente sabe é que a mamografia ela é mais efetiva aí depois dos 40 anos por causa da densidade da mama. Então, o ideal é fazer uma vez por ano, mas antes disso, né, pensando só em câncer de mama, a gente pode sim fazer um ultrassom, por exemplo. E é muito importante que se a mulher sentir algum nódulo, algo diferente na mama, que ela também procure um médico para conversar sobre isso. E se tiver alguém na família, né, mãe, tias, irmãs, isso é mais importante ainda. Esse é um fator que às vezes você precisa fazer o exame não só uma vez por ano, mas pelo menos a cada 6 meses aí. Quando tem caso familiar, então, Caso familiar, né, o câncer de mama, ele tem uma ligação familiar muito forte, tá? Nem todos os cânceres têm essa tendência familiar genética, mas a gente vê, sim, família em que mulheres têm câncer. Então, se você tiver alguém na família, é importante procurar o médico, conversar, ver se precisa fazer um teste genético, por exemplo, e se há necessidade de se fazer exames em menos tempo. Doutora Andréa, há um teste genético que pode determinar se uma pessoa tem mais ou menos probabilidade de ter um câncer de mama? E até para saber se ela passou esse gene para seus descendentes?
Existe sim um painel genético, tá, para se pedir. É importante, antes, não dá para você, qualquer médico, pedir esse painel genético. É importante passar com o geneticista vai conversar com você e definir se, primeiro, se você tem necessidade de fazer esse painel. Se você tiver necessidade de fazer esse painel, quais genes vão ser testados? Porque não adianta eu testar todos os genes, eu tenho que testar genes específicos. E aí, a partir de então, eu faço esse painel. Aqui no Brasil, o painel genético ainda é algo particular, você não consegue fazer isso nem pelo SUS, nem pelos planos de saúde. Então, daí ainda mais um reforço para que você procure ver se você precisa fazer quais genes, porque isso vai ter um impacto aí no custo desse exame. Esse custo baixou bastante nos últimos anos, né, mas é ainda particular esse tipo de exame. Compreendo. Doutor André, se a pessoa receber o teste e disser que ela tem esse gene, ainda que a doença não tenha se manifestado, as perguntas são sempre direitas. Seria recomendável que a pessoa fizesse uma cirurgia para tirar os seios? Olha, muitas mulheres acabam optando por isso, para fazer a mastectomia preventiva. Então, assim, a gente acabou discutindo muito isso há alguns anos atrás, porque a Angelina Jolie, né, que é uma atriz lá de Hollywood, optou por fazer isso. Então, isso é possível, mas não é necessário. Então, é importante conversar com o médico, ver se, por exemplo, eu ainda quero ter filhos, né? Eu quero amamentar, eu não quero, né? O que eu posso fazer? Porque é uma cirurgia, tem um risco baixo, lógico, porque é uma cirurgia preventiva, mas existe um risco. E é algo que não dá para você voltar atrás, né? Depois que você tirou a glândula mamária. Então, é importante discutir com o médico, mas é uma opção, sim. Outra opção, eu optei por não fazer a cirurgia, mas eu sei que tenho gene. Então, eu faço exames mais frequentemente para eu tentar minimizar o risco de descobrir um câncer mais avançado, né? Já que eu tenho essa tendência, que eu descubra o mais cedo possível, se ele aparecer. Doutora, a senhora citou 2 exames. Qual que é o mais, assim, o que pode detectar a existência de um câncer ainda em formação? É o ultrassom? É o raio-x? A mamografia? Qual que é, doutora André? Olha, a mamografia ainda é o exame melhor, né? A gente chama que é o padrão ouro, né? O melhor exame para você detectar câncer precoce, né? Mas como eu tinha falado anteriormente, a mamografia tem uma imagem melhor quando a mulher já tem mais de 40 anos. Né? Então, geralmente, e quando você tem um risco maior também, né? É muito, não é tão comum você ver mulheres com menos de 40 anos com câncer de mama. Isso pode acontecer, mas não é comum. Então, acima dos 40 anos, o exame recomendado para descobrir um câncer precoce, antes que eu sinta o nódulo, é a mamografia. Né? Quando eu tenho um nódulo de pelo menos aí uns 1 centímetro, eu já devo ter cerca de 1.000 células nesse nódulo. Então, quanto antes eu descobrir, antes até de eu sentir o nódulo, melhor. Para mulheres mais jovens, a gente acaba recomendando o ultrassom de mama, porque eu consigo ver também, né, descobrir aí algo não tão precoce quanto a mamografia, mas é o exame melhor para essas mulheres mais jovens. E um outro exame que se usa para complementar, muitas vezes, uma dúvida que se tem é a ressonância magnética. Então, caso eu tenha uma imagem na mamografia ou na ultrassonografia que eu tenha alguma dúvida ou que eu queira localizar melhor, eu posso complementar esses exames com a ressonância, mas a ressonância sozinha não é um bom exame para diagnóstico de câncer de mama, é um exame complementar. Perfeito. Doutor André, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Obrigada, e eu queria só reforçar que o câncer de mama também ocorre em homens, e se o homem sentir algum nódulo na região... Geralmente a gente não pergunta, bem lembrado, a gente não fala de homens. Doutor André, qual é o percentual de homens que tem apresentado câncer de mama? Olha, é 1% dos homens que tem, né, câncer de mama. Quando você pega no número total de câncer de mama, só 1% corresponde aos homens. Mas nos últimos anos a gente tem visto mais homens com câncer de mama. Então é importante, se sentir qualquer coisa, procurar um médico. Perfeitamente. Muito obrigado aqui a doutora Andréa Pereira, que é médica nutróloga e cofundadora da ONG Obesidade Brasil. Está aí, portanto, a relação da obesidade, mas ela acrescentou outros fatores. Obesidade, falou de vida sedentária, falou de fumo, né? Estão todos eles associados, então, ao câncer de mama. Está aí, portanto, uma
explicação fácil, didática, simples, para a gente poder entender e conversar com as outras pessoas e passar essas informações para frente.